que nós estamos muito felizes de conseguir estarmos firmes neste propósito de toda terça-feira reunir nossos amigos, fazer novos amigos, né? Que vêm aqui, todos os palestrantes que estão vindo para cá, a gente está querendo que eles sejam nossos amigos também, porque o nosso grupo aqui é um grupo muito bacana, e é só agradecimento que nós temos. Independente de qualquer coisa que estejamos passando, porque nós estamos num mundo de prova e expiação, nós temos que sempre dar graças a Deus. Graças por tudo. Vamos passar por isso, não somos eternos, vamos desencarnar, alguém da nossa família vai desencarnar, ou já desencarnou, né? Meu irmão já foi embora, meu pai já foi embora, assim, que é muito próximo. Temos que aceitar isso. A doutrina espírita, ela nos consola a respeito disso. Então, nós só temos a agradecer a Jesus. E vou usar uma frase que o Haroldo Dutra usa, mas que Emmanuel, é também de um dos livros de Emmanuel, que fala que o conhecimento da vida futura não nos livra da dor, nos livra do desespero, porque o desespero nos afasta de Deus. Então, que a gente tenha bastante conhecimento para não nos afastarmos de Deus. Então, hoje, vamos pedir o Job, se for possível, para ele fazer a prece inicial, para a gente começar os nossos estudos. Como você disse, o momento é um momento de agradecer. Vivemos momentos tumultuosos na sociedade, com a pandemia, com tudo mais, mas o que nós temos é que sempre agradecer. Paulo de Tarso já nos avisava, já nos dizia, recomendava, que em tudo devemos dar graças a Deus. Então, para iniciar essa reunião de hoje, nós queremos agradecer a Deus, agradecer a essa inteligência suprema que escapa ao nosso entendimento, agradecer pelo cosmo, pela sua manifestação, né, através da matéria e do espírito, gerando esse cosmo maravilhoso, essas inúmeras milhões de constelações e galáxias, e no meio de tudo essa profusão de corpos celestes, esse nosso planeta tão querido e amado, nosso planeta Terra. Planeta muitas vezes maltratados por nós, mas que luta na sua recuperação, que a gente nota em cada ação da natureza, aquele direcionamento no sentido de encontrar o equilíbrio e de continuar o processo vital. Muito bonita essa criação divina, quando entendemos a nossa vida entrelaçada, somos interdependentes, não existe um só ser na natureza que está isolado. Ninguém está isolado, ninguém existe isolado. Neste sentido, nós recordamos aquela afirmação da filosofia Ubuntu, que diz o seguinte: eu existo porque vocês existem. Eu existo porque todos os seres da natureza existem. E pensando nessa cadeia maravilhosa que Deus criou, né, perfeita, nessa perfeição que nós estamos muito longe de compreender. Hoje eu estive meditando sobre isso e vendo o seguinte: a nossa existência de hoje está totalmente entrelaçada e interdependente com tudo que existiu no passado e vai até lá as origens do Big Bang, né? Não vamos atrás porque o conhecimento humano
não conseguiu ainda avançar além disso. Tudo isso é criação divina. Tudo isso, o Big Bang, já continha nele todos os elementos para o surgimento da vida na Terra, para a nossa existência atual, nossa existência de hoje. Por isso, só temos que dar graças a Deus e agradecendo também a todos aqueles instrumentos da manifestação do bem divino que formam a espiritualidade maior e superior, os nossos amigos do plano espiritual, que estão ombro a ombro conosco, lutando contra essas pandemias, lutando contra esses desacejos e esses desatinos que nós, por ignorância, ainda criamos. E agradecemos a Deus por essa nossa reunião de hoje, por podermos estar aqui reunidos, vislumbrando um o rosto do outro. Não estamos fisicamente juntos, mas estamos espiritualmente juntos, na busca de um entendimento sempre cada vez maior da lei divina, no entendimento cada vez mais profundo da razão da nossa existência. Rogamos a Jesus que nos abençoe nessa nossa meta, dessa nossa reunião. Que assim seja, Senhor. Obrigada, jovem, que assim seja. Então, Márcio, você tem até as 9h10 para falar para a gente, e o tema hoje é a vinda do Espírito de verdade. Então, eu sei que todos nós gostamos desse assunto e vamos apreciar muito. E eu já assisti uma palestra com o Márcio, então eu vou ficar caladinha porque eu sou... né? Já sabe o enredo, né? Boa noite. E por isso que ele está convidado, foi muito bom. Boa noite, muita paz a todos, gratidão pelo convite de conhecer Jevan através de vocês. Espero que um dia a gente possa conhecer pessoalmente a casa, mas a gente gostaria de lembrar que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 27, ele já vai dizendo que aquilo que eu vos falo aos ouvidos, dizei-o agora nos telhados, sobre os telhados. E a doutrina espírita, com o advento da internet, e agora principalmente com o advento da pandemia, que nos colocou muito assim, nesse sistema que nós estamos agora, de palestras virtuais, a internet libertou a doutrina espírita ou qualquer doutrina. No seguinte sentido, nós, há pouco tempo, não muito tempo, nós dependíamos muito dos centros espíritas para, como local físico, a gente escutar uma palestra, a gente lá realmente tomar o passe, fazer as nossas atividades doutrinárias, mas hoje, e antigamente você tinha assim, no máximo você pegava uma fita cassete com palestra, né? Não sei se vocês lembram, né? Uma fita de vídeo, né? De vídeo, depois um DVD. Agora nós temos tudo na internet. Então há uma liberdade muito grande de divulgação. Qualquer pessoa hoje pode ser um centro espírita no que tange a divulgação da doutrina. Então essa grande liberdade de falar sobre os telhados através das ondas, né, eletromagnéticas aí da internet, que vai no satélite, desce de volta, você pode estar falando isso aqui hoje para o mundo inteiro. Essa grande liberdade nos traz também uma grande responsabilidade, uma enorme responsabilidade. Por isso que a informação, ela tem que ser bem próxima daquilo que nós aprendemos na doutrina, né? Estudando perfeitamente, porque nós vamos falar aqui sobre a vinda, o advento do Espírito de verdade, num tempo em que a filosofia está falando de pós-verdade. Essa pós-verdade tem sido colocado muito aí pelos filósofos como fake news, como as pessoas que adotam fatos, às vezes obscuros, fatos de negação, diante de uma realidade objetiva. Por exemplo, até hoje nós temos pessoas que não acreditam que o homem já tenha ido à Lua, e nós temos lá já um helicópterozinho sobrevoando
o terreno de Marte, não é isso? Até hoje, nós temos aí pessoas ainda acreditando e com firmeza que a Terra é plana, não é o terraplanismo aí de volta, e todas as outras convicções em todas as áreas, criando até a área do fundamentalismo, isso criando discrepâncias, distorções, porque verdade, até hoje, falar de verdade, a verdade é uma palavra que está sub júdice. Eu posso dizer para vocês assim, olha, isso é verdade. E o Paulo virar para mim e falar assim, não, isso é verdade para você, para mim não é. Então está sub júdice. Verdade nunca foi plena, e a gente tem pontos de vistas, mas nós vamos falar aqui do advento do Espírito de verdade. Então, o que o tempo nos permitir será um preito de muita gratidão a Kardec, a doutrina espírita, na persona, né, na individualidade do Espírito de verdade e a Jesus, porque nós vamos falar disso. E aí, eu gostaria de começar naquela célebre passagem em que Pilatos vai confrontar Jesus no interrogatório. No interrogatório, Pilatos estava ali para julgar, porque o Império Romano tinha todo o poder no domínio, todo o poder de condenar à morte, isso era devido ao Império Romano, não é? Apesar de ser a teocracia no local lá de Israel, continuar o mesmo sistema, tinha rei, né, Herodes e tudo mais, mas o recolhimento, o dinheiro, o imposto era do Império Romano, e a capacidade de julgar e condenar também teria que ser do Império, por isso que Pilatos foi forçado a julgar por pressão daqueles doutores da lei. E nesse interrogatório, vamos lembrar que Pilatos chega para Jesus e fala assim, na linguagem bem coloquial, né? Você é o rei dos judeus? E Jesus, com aquela sabedoria, muitas vezes, Jesus respondia diretamente aos apóstolos, às pessoas mais simples, mas aquelas pessoas de compreensão maior, de maior poder intelectivo, Jesus gostava de arguir, de contra-argumentar, de perguntar. Então, quando Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Jesus devolve a pergunta, você está falando isso por você mesmo ou te informaram isso? E parece que Pilatos não gostou. Ele disse assim, acaso eu sou judeu? Por acaso eu sou judeu? Os teus superiores aqui, os sacerdotes, esses doutores da lei, estão querendo que eu te crucifique. Eu não sou judeu. Você é rei dos judeus? E aí Jesus, então, respondeu para ele, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus anjos, os meus soldados pelejariam a meu favor, mas o meu reino não é desse mundo. Então Pilatos contra-ataca, então você é rei. E aí Jesus vai direto ao assunto, diz para ele, eu para isso vim ao mundo. Para isso eu vim ao mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E esse é o ponto crucial, porque Pilatos vai contra-argumentar Jesus e vai perguntar para ele o que é verdade. Encerra-se aí essa passagem. E muitos de nós vamos interpretar, Pilatos estava diante da verdade e não sabia, Jesus ficou em silêncio porque Jesus era verdade, enfim. Eu gosto de pensar, porque quando você lê ali na Bíblia, na passagem, você está lendo as palavras. Pilatos vai perguntar, o que é a verdade? Ponto de interrogação. Está ali a grafia. Mas, como foi esse diálogo? Qual foi o gestual, o olhar de Pilatos? Qual foi a inflexão da sua voz? Eu gosto de pensar nisso, porque Pilatos podia ter perguntado assim, o que é verdade? E se afastou, como se quisesse dizer assim, a verdade é que eu sou aqui o governador da Judeia, o responsável, e posso te condenar à morte. Ou então, ele pode ter perguntado assim, o que é a verdade? E se afastou, como a querer continuar uma discussão filosófica sobre a verdade.
mas nós não sabemos, ele se afastou na sequência, qual que era a intenção dele. O fato é que o silêncio de Jesus nós podemos interpretar com segurança, mas com muita segurança, porque a verdade depende de uma estruturação íntima, uma força, uma saga de conhecimentos da nossa intimidade que vai depender da experiência individual de cada um. Por exemplo, quando Jesus fica nesse silêncio, nós vamos perceber que a estruturação íntima é como a estruturação arquitetônica. Jesus falava de uma casa sobre a rocha, por exemplo. Ele dizia que todo aquele que ouve as palavras dele e as pratica, é ouvir e praticar. Ele compara a um homem sensato, prudente, que construiu a casa sobre a rocha, sobre o alicerce de rocha. Veio a tempestade, vieram os ventos, vieram as inundações, deram contra aquela casa e ela não ruiu, porque ela foi construída sobre a rocha. E a estruturação, Jesus continua dizendo, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu o comparo a um homem insensato, que construiu a casa sobre a areia. Vieram as chuvas, os ventos, as tempestades e inundações, deram contra aquela casa e ela ruiu. E foi grande a sua desgraça, porque ela estava construída sobre a areia. É quando a gente constrói a nossa casa mental, a nossa individualidade, e qualquer tempestade, um copo d'água, a gente desaba. Então, a verdade para Jesus é uma estruturação construtiva na nossa intimidade. E a estrutura arquitetônica mais sólida que se conhecia naquela época era o Templo de Jerusalém. Jesus não saía, vira e mexe, ele ia ali. Ele era um judeu praticante do judaísmo, mas ele veio trazer uma nova interpretação da lei. Ele não veio destruir a lei. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento, ele veio cumprir e dar novas interpretações. E aí, quando ele vai ao templo, nós vamos ver a beleza disso, porque o templo ele tinha um espaço muito amplo, mais externo, chamado o pátio ou o átrio dos gentios, que ali ficava a feira, vamos dizer, a feira da Afonso Pena, para quem é de Belo Horizonte, ou que ficava ali o comércio da Igreja de São Judas Tadeu dos Católicos, ali no dia 28 de outubro. O átrio dos gentios era onde se vendiam os animais para sacrifício, onde se fazia o câmbio do dinheiro, dos gentios, das outras gentes, não só dos judeus, todo mundo entrava ali. Era um local de orações e de comércio para fazer a compra e venda de animais para que fossem sacrificados num outro ambiente mais interno e mais restrito, onde só entravam sacerdotes, chamado o local santo. É como se fosse o estádio do Mineirão em Belo Horizonte, que a gente gosta de comparar. A esplanada do Mineirão seria o átrio dos gentios, onde fica todo mundo, faz o comércio. O local santo é como se fosse aquela arquibancada do Mineirão, mas ali só entra os sacerdotes para fazer as ofertas, a matança lá dos bichos, fazer oferenda. E existia mais no interior, no centro do templo, o local que chamava o Santo dos Santos. Ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer a oferta, e ali ficava aí o serviço de incenso, onde supostamente ficava a Arca da Aliança, onde tinha as pedras que Moisés recebeu os 10 mandamentos. E ali era coberto por um véu, só entrava o sumo sacerdote. Por isso que fala revelação, desvelar, tirar o véu. É como se fosse o centro do Mineirão, lá onde só entra o juiz. Pois bem, só para comparar isso com a estruturação que Jesus quer dizer para nós. O átrio dos gentios, ele é conhecido pelo povo judeu como o caminho. A outra parte, onde só entram os sacerdotes para fazer as oferendas, é conhecido como a verdade.
E o local onde só entra os santos, onde só entra o sumo sacerdote, é conhecido como vida. Olha a comparação que Jesus faz. Aí nós vamos lá, em João capítulo 14, numa linguagem bem coloquial, quando Jesus diz assim, olha, não se turbe o coração de vocês. Não fique perturbado o seu coração com as angústias, com as mágoas, com os desesperos, com essa faixa vibratória terrível. Não turbe o coração de vocês. Vocês acreditam em Deus? Acreditam? Então acreditem também em mim. Né, Paulo? Não é o Paulo, não. Quem é que fez a prece? Foi o Job. Na casa de meu pai existem muitas moradas, existem muitos planetas, existem exoplanetas, existem bilhões, trilhões de planetas, porque são bilhões de galáxias, planetas visíveis, e existem as dimensões invisíveis. Existem moradas infinitas na casa de meu pai, e existem moradas infinitas na intimidade de cada um de vocês. Se não fosse assim, eu teria dito isso a vocês, pois eu vou e vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei e tomarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Isso é amor demais, né? Eu estou falando uma linguagem bem própria nossa. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Olha como Jesus fala. Isso ele estava dizendo para os discípulos que servem para nós. Aí Tomé falou assim, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Aí Jesus vai dizer o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o átrio dos gentios, eu sou o local santo, eu sou o santo dos santos, eu sou a esplanada do Mineirão, a arquibancada e o centro do campo. Tem ingresso para todo mundo. Das ovelhas do aprisco que meu pai me deu, ninguém se perderá. Olha o que Jesus dizia. Então, gente, esses momentos significativos, de muita dor, de muita perda, de desencarnes coletivos, nenhum de nós vai se perder, nós somos do Cristo. Ele está no controle das situações. Então, você vê essa estruturação do templo, vai dizer sobre uma estruturação íntima que nós precisamos ter. Então, por que Jesus ficou em silêncio perante Pilatos? É preciso, para que você conheça a verdade, que você percorra o caminho. Lembrem-se, quando Jesus vai lavar o pé dos seus discípulos, dos seus apóstolos, Pedro falou, de forma alguma, Senhor, tu não me lavarás os pés. Pedro, o que eu estou fazendo agora você não entende, mais tarde você vai entender. Mas se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Não, Senhor, então me lava a cabeça, corpo, me lava todo. Pedro era extremo, né? Me lava todo. Não. Quem já se banhou precisa lavar somente os pés. E aí Emmanuel tem um texto numa obra que eu não me lembro o nome, depois eu me comprometo a passar para vocês, que chama Os Pés. Emmanuel vai dizer que o simbolismo de lavar os pés dos discípulos é que os pés representam a parte do corpo que é a sustentação, que vai enfrentar charcos e espinheiros na caminhada. Então nós só vamos conhecer a verdade se a gente colocar o pé na vida. Eu não posso conhecer a verdade se eu ficar aqui simplesmente vendo uma TV, assistindo um filme, ou simplesmente escutando as minhas palestras e estudando, que isso é muito nobre. Porque nós temos que conhecer, mas nós precisamos caminhar na direção do amor. Porque aquele que caminha vai ter a experiência e vai conhecer a verdade. A verdade é fruto de uma caminhada. E aí você alcançará vida, que é outra coisa. Senhor, o que devo fazer para alcançar a vida eterna?
Lembram-se, o rapaz que era rico fez essa pergunta para Jesus. E Jesus respondeu para ele: cumpre os mandamentos. Mas Jesus disse, ele disse para Jesus: mas eu cumpro todos os mandamentos desde criança. Era um jovem rico. E Jesus realmente sabia, era um bom rapaz, mas sabia do apego dele. Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens e me segue. Porque a pergunta é o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna. A pergunta, o que eu preciso fazer, Jesus responde: se você quiser ser. O importante não é fazer a campanha do quilo. O importante não é fazer aquilo que a gente chama de caridade, servindo sopa, que é muito ótimo, ou dando a roupa por frio. Isso faz parte de uma introdução à caridade que em nós se chama generosidade. O importante não é fazer, é ser alguém. Então, para isso, nós temos exemplos assim, a mancheias lá no Evangelho segundo o Espiritismo, daquela dama da caridade que sobe um morro lá e vai fazer o que ela tem que fazer sem mostrar quem era. Mas para o doutor da lei, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Esse Jesus já responde com pergunta. O que está escrito na lei? Como lês? Quer dizer, como você interpreta? Né? Aí vem: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo o teu sentimento, todas as tuas forças, e o próximo como a ti mesmo. Muito bem, faz isso e viverás. Vida eterna é outra coisa. Você quer? Faz isso. Isso que você falou, esse mandamento. Muito bem, faz isso e você vai viver. Vida eterna é outra coisa. Mas quem é o meu próximo? Aí nós conhecemos, Jesus vai narrar a passagem do bom samaritano. E o samaritano, a gente sabe muito bem que tinha discórdia, né? O povo judeu não topava o samaritano. Nós não vamos desdobrar essa história aqui, mas o fato é que o samaritano parou, está escrito lá, parou, olhou, encheu-se de íntima compaixão. Jesus usa essa palavra, íntima compaixão. Ele não usa compaixão, íntima compaixão. Isso vai além da misericórdia, porque isso quer dizer empatia. Ele usa íntima compaixão quando ele multiplica pães e peixes, porque ele viu a fome do povo. Ele usa íntima compaixão quando ele vê a viúva de Naim enterrando seu único filho que estava enfermo. É colocar-se no lugar do outro. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. As forças que Jesus está se referindo para o povo judeu é dinheiro. O dinheiro representa forças. O samaritano gastou tudo que tinha, deixou ele lá à noite, falou assim: olha, com o hospedeiro da hospedagem, cuida dele, se faltar dinheiro na volta eu te pago. Então Jesus estava dizendo que amar a Deus com todas as forças não é ir lá no templo doar dinheiro, é enfiar a mão no bolso e atender o necessitado. Olha para você ver o que é a caminhada para conhecer a verdade está aí no nosso meio. Tem muito sofrimento, tem sofrimento não só físico, mas muito sofrimento moral, e através dessa convivência que nós temos uns com os outros, nós não vamos viver apenas como o doutor da lei, nós vamos conquistar vida eterna, que não tem nada a ver com vida que não acaba, né, do Espírito. Isso é vida infinita. Vida eterna para Jesus é outra coisa. Mas essa estruturação, gente, ela demanda o quê? Para nós. Por isso nós estamos na encarnação. A nossa expectativa de vida, ela era, há uns 30, 40 anos atrás, de 50, 60 anos. Hoje, o ser humano que vai viver 130 anos, eu creio que já nasceu. Olha a vacina, por exemplo, que está tendo muita discussão aí, mas ela foi feita, elaborada rapidamente, houve muito investimento, porque nós estamos à busca de viver mais tempo encarnados. Isso porque nós temos necessidade de caminhar mais para conhecer a verdade e angariar recurso para a nossa vida. Precisamos de tempo. Kardec, quando tinha entre 25 e 30 anos, eu tenho esse trechinho dele aqui na biografia dele, feita por Zeus Vantuíno,
Ele era um homem de pedagogia e de ciência, com 25 e 30 anos. Ele disse assim, está lá no livro do Zeus Van Tuyl: o estudioso das ciências rirá da credulidade supersticiosa dos ignorantes. Quem é de ciência vai rir dos ignorantes. Não mais crerá em almas do outro mundo, nem em fantasma. Não mais tomará fogos fátuos por espíritos. Fogos fátuos é a queima da fosfina que sai de um pântano, de um organismo em decomposição, do cemitério. A fosfina, quando entra em contato com o ar, ela queima daquela chama azul. Então a pessoa está passando perto do cemitério, vê aquele fogo da decomposição e fala: olha a alma que está saindo ali, é o fantasma, é espírito. Então o Kardec está falando, isso é coisa de ignorante. Kardec não acreditava em almas do outro mundo. Foi preciso mais 25 anos, porque só aos 50 anos ele foi defrontar aquelas mesas girantes e batentes, para que ele poder estabelecer um trabalho muito rápido com o Espírito de verdade. Então, por que Jesus vai dizer assim: credes em Deus? Crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Porque não tem parâmetro de comparação. A questão 625 do Livro dos Espíritos nos fala que ele é o Espírito mais perfeito que já surgiu aqui para nos servir de modelo e guia. Nós não temos outro. Por isso que ele pede: vocês acreditam em Deus? Então acredita também em mim. Eu falo a verdade. É o Espírito mais evoluído. Então, na questão, no livro A Caminho da Luz, nós vamos agora fazer aquele trecho, ou nos orientar para esses trechos, que vai falar desse Espírito de Jesus. Nele e na Revista Espírita, a gente conhece na Gênese Planetária de Emmanuel, A Caminho da Luz, aquele trecho em que Emmanuel vai dizer: rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar existe uma comunidade de espírito puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, por Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as comunidades planetárias. Esses espíritos lidam com criação e com a governança dos planetas. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros. Então, Jesus é um dos Cristos, são vários. Já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. E aqui o Emmanuel vai falar que a primeira vez foi quando se orientou destacar da massa solar, da nebulosa solar, aquilo estava ainda se formando, uma parte que iria formar o nosso planeta Terra. Esses Cristos estavam reunidos ali. Eu gosto de lembrar do médium João Nunes Maia, numa época em que eu lidava muito lá na casa, na Sociedade Espírita Maria Nunes, dirigida lá pela Joselma, e aí lá onde se prepara aquela pomada Vovô Pedro, e lá eu conheci uma companheira que ela foi muito próxima do João Nunes Maia, e ele morava ali na Sagrada Família, e ela dizia que ela tinha 16 anos nessa época, o João Nunes já um senhor, né? E ela saía com ele e falava assim: olha, vamos acordar bem cedinho. E eles subiam a rua ali na direção do campo, hoje que antes era o campo de 7 de setembro, depois foi o campo da América, hoje é aquele estádio lá do Independência, né? E eles subiam para ali porque falavam: precisamos ir antes do sol nascer para nós fazermos uma oração para o Cristo solar. Então, o médium, naquela época, já fazia uma oração para o Cristo solar. Já tinha essa convicção de que existem Cristos diversos, cada um regendo um planeta, né? Então, nesse sistema é que Emmanuel vai falar. A segunda reunião desses espíritos, pelo que ele sabe, foi quando se demandou a vinda do próprio Jesus para entregar o seu evangelho de amor e luz. Então, olha para você ver, se nosso amigo falou do Big Bang, e se o nosso planeta tem mais de 5 bilhões de anos, naquela época Jesus já era um Cristo. Mas o que é um Cristo? Por que nós estamos falando isso, gente? Porque o Espírito de verdade e Jesus vão se confluir.
a tal ponto em que Kardec vai falar, o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Ele vai trazer isso. Mas quando, na Revista Espírita, em fevereiro de 1868, há uma mensagem que Kardec recebeu em 1862. Você vê que Kardec demandou 6 anos para publicar essas mensagens, especificamente essa do espírito Lacordaire, que foi um monge, vamos dizer assim, dominicano, um pastor, que ele desencarnou em 1861, em 62 ele já estava se comunicando com Kardec, através da mediunidade daquelas médiuns, jovens médiuns de Kardec. E Kardec, ele tinha uma prudência tal, por orientação do Espírito de Verdade, que nós vamos ver aqui, que ele não publicava imediatamente, ele demorou 6 anos para publicar. Está lá em fevereiro de 1868. Então, nós vamos recordar que Kardec, ele tinha essa condição de fazer aqueles cruzamentos que a Receita Federal faz hoje. Se você faz uma coisinha, a Receita sabe, porque tem supercomputadores. Mas Kardec não. Ele cruzava. Você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele fala que ele recebia mensagens de mais de 2.000 centros espíritas. Não só da Europa, como da América do Norte. Ele cruzava todas aquelas informações, fazia uma pergunta e um médium não sabia de outro, nem no local, nem no outro, para ver se aquela resposta coincidia, o que ele demandou chamar de universalidade do ensinamento dos espíritos. É assim que ele ia construindo a verdade dessas questões que estão no livro dos espíritos. Então, Lacordaire trouxe essa mensagem que Kardec publicou, e ele vai dizer assim: ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Então, vamos lembrar a escala dos espíritos que Kardec fez lá no livro dos espíritos, com 10 classes. Começa de baixo para cima: 10 espíritos impuros, 9 espíritos levianos, 8 espíritos pseudo-sábios, 7 espíritos neutros, 6 espíritos perturbadores, 5 já na classe dos bons espíritos, espíritos benevolentes, 4 espíritos prudentes e sábios, 3 espíritos de sabedoria, 2 espíritos superiores e na primeira classe, né, espíritos puros, que é o primeiro lugar. Espírito puro é aquele espírito que não mais precisa encarnar, ele não precisa mais sofrer as vicissitudes de um corpo. É um anjo como o anjo Gabriel, aquele que anunciou a Maria, né, a Zacarias, a vinda de João Batista, a Maria, a vinda de Jesus. É um anjo. Então, Lacordaire vai dizer que ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Veio dizer que é uma outra escala, quando se chega a espíritos puros, há uma outra escala, que no topo existem esses espíritos que mereceram ser iniciados nos desígnios de Deus, para dirigirem a execução de Deus. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais, podeis chamá-los Cristos. Olha como está de acordo depois com os dizeres de Emmanuel. É a mesma escola, são as mesmas ideias, modificadas conforme os tempos. Portanto, continua a mensagem, não fiqueis admirados de todas as comunicações que vos anunciam a vinda de um Espírito poderoso sob o nome de Cristo. É o pensamento de Deus revelado numa certa época e que é transmitido pelo grupo dos espíritos superiores que estão próximos de Deus e que recebem as suas emanações para presidirem o futuro dos mundos que gravitam no espaço. Lembram-se quando Jesus dizia: eu e o Pai somos um? Ele não está dizendo que ele era Deus. Ele fala: eu por mim mesmo nada posso fazer, porque quem faz é o Pai. Mas quando ele fala que eu e o Pai somos um, é que nessa dualidade existe perfeita identidade que se resume numa unidade. Aquele que morreu na cruz, continua Lacordaire, tinha uma missão a cumprir, e essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino, que vêm, eu vos repito, presidir aos destinos do vosso mundo. Tem outros Cristos, outros espíritos superiores cooperando com Jesus. Se o Messias de que falam essas comunicações não é a personalidade de Jesus, se algumas não são ele, é o mesmo pensamento. É aquele que Jesus anunciou quando disse: eu vos enviarei
o Espírito de verdade, que deve restabelecer todas as coisas. Isso é, reconduzir os homens à sã interpretação de seus ensinamentos, porque ele previa que os homens se desviariam do caminho que lhes havia traçado. Então, gente, essa mensagem vem corroborar, juntamente com a informação de Emmanuel, quem é Jesus. Então, ele está estruturado, ele está à frente. E no dia 25 de março de 1856, agora nós vamos fazer um preito de agradecimento a Kardec nesse restante de tempo que nós temos. 25 de março, na casa do senhor Baudin, médium, a senhora Baudin, está lá no livro Obras Póstumas, março de 1856. Kardec estava corrigindo algumas comunicações, montando lá o Livro dos Espíritos, quando começou umas pancadas na casa dele, efeitos físicos. Pancada, ele escrevia pancada, ele ficou impressionado com isso, e no outro dia, nesse dia 25 de março de 56, ele foi nessa reunião mediúnica e perguntou aos espíritos através da médium. Perguntou assim: ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer com relação às pancadas, né? Poderíeis dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? A resposta era do Zéfiro, um espírito muito próximo de Kardec. Ele respondeu: era o teu espírito familiar. Aí Kardec ficou curioso, né? Com que fim ele foi bater daquele modo? Queria comunicar-se contigo. Você vê que espíritos superiores utilizam, naquela época, quando estava começando, através das pancadas, outros espíritos e médiuns capazes de efeitos físicos para dar pancada. Nem sempre é o pensamento intuitivo a comunicação direta. E Kardec pergunta: poderias dizer-me quem é ele? É tão interessante, gente, como eram as reuniões mediúnicas na época de Kardec, era uma coisa direta. Aí o Zéfiro respondeu: podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois ele está aqui. Então o Kardec falou: está aqui, tá? Aí o Kardec põe uma nota: nessa época ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias de espíritos. Kardec ainda não tinha elaborado essa escala espírita que eu falei para vocês aqui. Dava-se-lhes a todos a denominação de espíritos familiares. E aí Kardec perguntou, já que ele estava ali: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E aí a resposta vai ser impactante, porque esse espírito fala para Kardec: para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Era o espírito de verdade se apresentando a Kardec para tirar as dúvidas 15 minutos por mês. É o que ele ia dispor, coordenando aquela plede. Então, isso, gente, foi em março de 56. Em junho, 12 de junho de 1856, já há um diálogo entre Kardec e o Espírito de Verdade. E aqui nós vamos tirar um aprendizado profundo desse diálogo. Porque Kardec vai perguntar, já que está lá 15 minutos por mês, foi perguntar para ele, porque eles estavam falando com Kardec, os espíritos, que ele tinha uma missão. A missão dele era revelar a doutrina. E ele pergunta: bom espírito, pergunta ao Espírito de Verdade: bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Diz-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Será que estão mexendo com o meu orgulho? É isso, né? Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas do papel de simples trabalhador, eu só sou um tarefeiro, né? Eu não quero assumir a coordenação da Casa Espírita, eu não quero ser o coordenador da tarefa. Então Kardec estava mais assim, ó, mas de um simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que eu não disponho. Tem tanta gente aí que é mais capaz. É isso que Kardec está perguntando. Aí o Espírito de Verdade vai dar uma resposta
que nós vamos trazer isso aqui como ensinamento. O primeiro diálogo deles, aliás, o segundo. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita O Espírito de Verdade pediu a Kardec discrição. E hoje, gente, às vezes o médium recebe uma mensagem no centro espírita ou na casa dele, psicográfico, imediatamente ele posta lá na internet. É o fim do mundo. Essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Você vai lá, tem um besterol escrito que não tem nenhuma fundamentação doutrinária, nem evangélica, mais assusta do que consola. Porque a doutrina espírita veio para consolar. Olha o que o Espírito de Verdade pede para Kardec. Confirmo. Você tem uma missão, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão que hora te surpreende. Essa revelação vem aos poucos, senão a pessoa não dá conta. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Nesse último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Olha, falou com Kardec, se você falhar, já tem outro para pôr no seu lugar. Dizem que já era o Leon Denis, porque os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem, nós falhamos, não é isso? Nunca, pois, fale da tua missão, seria maneira de fazeres malograr-se. Conversa, trabalha primeiro, né? Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste, você nem começou, está dizendo. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Quem falava isso? Jesus. Aqui a gente está tendo uma dica, o Espírito de Verdade. E aí Kardec continua o diálogo, ele diz assim: nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela se disponha de mim. Nesse caso, olha a simplicidade desse mestre Kardec, desse homem inteligente, desse bom senso encarnado. Nesse caso, reclama a tua assistência dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Pediu ajuda. Uma vez eu estava comentando com o pessoal que lá na casa que a gente trabalhou, e no atendimento fraterno, antes da reunião mediúnica, vinha aquele pessoal, como a nossa amiga falou, e todo mundo muito deprimido, muito triste, todo mundo pedindo orientação espiritual, pedindo paz. Eu falei para o coordenador da reunião mediúnica, que eu estava começando a participar, eu falei: Sr. Pedro, que povo pidão, nossa, o povo só vem pedir. Aí ele falou assim: Márcio, aprende uma coisa. Jesus disse, né, pedis e obtereis. Então nós vamos pedir, deixa pedir, vamos pedir para quem tem autoridade para atender. Então, gente, é uma lição tão profunda. Kardec pediu assistência aos espíritos. Então, naqueles momentos de dificuldades, é legítimo nós pedirmos, porque olha o que o Espírito de Verdade respondeu quando Kardec pediu ajuda. Ele diz assim: a nossa assistência não te faltará. Nós nunca ficaremos sem o nosso anjo de guardião, sem o nosso protetor, sem o nosso mentor, seja o nome que a gente queira. A nossa assistência nunca te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessitado. Então não é só pedir, é bater que a porta abre, não é isso? Bater, pedir, bater nas portas cerradas, porque os milagres não caem do céu. Tens o teu livre-arbítrio, olha a resposta do Espírito de Verdade. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Gente, olha a resposta do Espírito de Verdade. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, nós não somos constrangidos, obrigados a fazer coisa nenhuma. O amor de Deus está expresso nessa lei de causa e efeito.
Destino é uma coisa que nós traçamos, não é Deus que traçou. Deus nos deu a vida. No livro Há 2000 anos, no diálogo que Públio Lentulus, que vem a ser o nosso Emmanuel, tem com Jesus, Jesus vai falar para ele: a vida é um rol de circunstâncias que se apresentam a todo momento e elas existem de todas as maneiras. Compete a ti aproveitá-las no caminho do bem ou não. Então, todo momento, as circunstâncias vão se apresentar na nossa vida. E nós não somos constrangidos a fazer coisa alguma. O nosso livre-arbítrio é respeitado. Então, Kardec vai dizer assim: que causas poderiam determinar o meu malogro? Eu falhar? Seria insuficiência das minhas capacidades? Não. E aqui, essa resposta do Espírito de Verdade, se eu fosse o Kardec, eu tinha corrido, saía fora, porque tem que ser um espírito de autoestima. Porque o Espírito de Verdade fala assim: não é a sua incapacidade, mas a missão dos reformadores é prenha de escolhos e perigos, previno-te, olha para você ver, de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Doutrina espírita com 160 anos, não é isso, gente? O cristianismo está com mais de 2. Doutrina espírita vai transformar o mundo inteiro, mas é grão por grão, né? Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa, deitado lá no sofá assistindo Netflix. Não é isso, Kardec. O Espírito de Verdade está dizendo isso aqui para ele. Tens que expor a tua pessoa, suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjugarão para a tua perda, ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. O sujeito está aqui, seu amiguinho, pelas costas, vai sentar uma faca nas suas costas. É isso que o Espírito de Verdade está falando com ele. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirá sob o peso da fadiga. Vai andar cansado. Numa palavra, terá de sustentar uma luta quase contínua com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Então o Espírito de Verdade está falando assim: você vai morrer cedo por causa disso aqui. Se você não aceitar, você vai poder viver mais tempo na Terra, mas você vai desencarnar mais cedo. E realmente é o que aconteceu. Ora bem, termina o Espírito de Verdade. Não poucos recuam, como Mastadeu não aceitaria. Tem que ser Kardec, né? Não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sobre os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta inteligência, porque Kardec era extremamente inteligente. Faça mistério, primeiramente, agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse. Vão lembrar que lá nos livros dos Espíritos, a pior deficiência do ser humano, está escrito lá, não sei se é a questão 896, é o interesse pessoal. Então o Espírito de Verdade está falando, não é só inteligência, não, precisa de humildade, modéstia e desinteresse. Visto que para abater os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos, para lutar contra os homens, engraçado, o Espírito de Verdade falar para lutar contra os homens, mas não é contra a humanidade que ele está dizendo, é sobre essas pessoas, esses doutores da lei da época de Kardec, esses escribas, né, esses orgulhosos, esses hipócritas que Jesus falava, para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não descomprometer o êxito com palavras e medidas intempestivas. Então, olha para você ver, você tem que ser prudente, ter tato, você tem que ter articulação e não vai comprometer com palavras intempestivas. Lá no início, o Espírito de Verdade falou para ter essa prudência, ele está repetindo aqui, não é isso? Exigem-se, por fim, devotamento,
abnegação, disposição a todos os sacrifícios. E encerra o diálogo com Kardec dizendo assim: vês? Assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem somente de ti. E assinou o Espírito de Verdade. Então, a missão de Kardec para a revelação doutrinária é desse jeito. Nós vamos até 21h10, tá bom, gente? Tá bem? Aí, o Kardec vai dizer assim: Espírito de Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Ele vai pegar a revelação, ele não vai achar. Quando Kardec achou que a tecla do piano era tocada pelo espírito, materializava dedos ali e tocava, os espíritos falavam assim: não, você está preconcebendo, não é isso que acontece. O espírito não põe a mão no teclado, não existe nenhuma mão invisível tocando aquilo ali. Aí eles vão explicar, né, o fluido cósmico universal, né, o ectoplasma, a movimentação, o envolvimento, para dar uma vida factícia, não é fictícia, factícia, aquele teclado ali. Então, Kardec achava que os espíritos suspendiam a mesa com a mão, e não é. Né? Então, porque ele preconcebia, então ele está falando que não preconceber. E fez uma prece: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Aqui ele entregou totalmente, né? Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, podem talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e, com o teu auxílio dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. É uma linda prece, né? E aí, gente, isso foi repetir a data aqui, foi em junho de 1856. E aqui Kardec vai 10 anos e meio depois escrever uma nota, depois de passar 10 anos e meio com esse encontro de Espírito de Verdade. Ele vai dizer: escreva essa nota a 1º de janeiro de 1867. 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, aqueles que está lá escrita, né? E atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja, o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim, as minhas melhores instruções foram falseadas. Até hoje a gente está vendo aí a questão do livro A Gênese, né, que foi modificada, o pessoal está pesquisando aí, não é isso? Traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava, pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade de Paris, que foi o centro espírita de Kardec, né, se constituiu em foco de contínuas intrigas urdidas contra mim, por aqueles mesmos que se declararam a meu favor, e que de boa fisionomia, na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que eu ganhava com o espiritismo. Disseram que eu só tinha gente do meu lado porque eu ganhava dinheiro com os livros e pagava esse pessoal. Olha o Kardec confessando aqui, né? Nunca mais me foi dado saber o que é repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, olha a ligação. Tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com a mesma ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas
Agora, Kardec vai fechar aqui com brilhantismo. Mas, também, a par dessas vicissitudes, que dissatisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos que a doutrina consolou. A satisfação de Kardec é que a doutrina espírita, com todas essas dificuldades que ele passou, estava consolando pessoas, e elas vinham agradecer a ele. Esse resultado não me anunciou o Espírito de Verdade, que, sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrava as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se eu me queixasse de tudo que eu passei. Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram muito e muito o mal. As satisfações morais sobrelevaram muito o mal que Kardec sofreu. E aqui, gente, ele tem uma receita para nós. Quando ele vai finalizar aqui, essa declaração dele, que vai servir para quando os problemas difíceis, complicados, intricados, de malevolência, de maledicência, de traição, de qualquer coisa, de mal-estar, de pobreza, de perda de trabalho, de perda de dinheiro, de falsidade, de qualquer coisa que estiver nos perturbando. Ele vai falar, ele vai dizer assim: quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento, viu, Paulo? Eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. Esse lugar, o Chico Xavier chamava de praça de entendimento. Ele elevava o pensamento na direção dos espíritos superiores, os espíritos superiores abaixavam, vamos dizer, a frequência, e ali se dava o encontro dessa sintonia. Eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E desse ponto culminante, onde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Eu comparo assim, como quando você está lá na praia, vamos pular uma onda aqui, e se você não sabe direito, você vai tomar um capote, não é isso? Vai rolar no meio da areia, vai ralar o joelho, aquilo é ruim, você engole água. Então, o que você faz? Você vai um pouquinho mais à frente, e quando vem a onda, você só dá um pulinho, ela passa por você e vai arrebentar lá. É isso que Kardec está dizendo, sim, não é isso? As misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornar esse ponto de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Então, gente, é dessa forma que Kardec nos orienta nesses tempos atuais. Saber nos elevar pelo pensamento na direção da espiritualidade superior. E ali divisar o mundo. Porque Jesus dizia: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Porque aflições sempre vão existir. Pobres sempre o tereis, falou com os discípulos. Quando Jesus, aquela mulher, gastou aquele óleo caro, e o discípulo reclamou: podia guardar esse óleo para vender e dar para os pobres? Ele falou: calma, ela está preparando o meu corpo. Pobres sempre os tereis. Olha o que Jesus disse: a mim me tereis só um pouco. Então, a miséria, a pobreza, a gente sempre vai ter. A gente sempre vai ter. Agora, o elevar-se e divisar essas aflições, a gente tem que ter bom ânimo para vencer o mundo. Porque Jesus ofereceu a paz, não a paz que o mundo dá. Porque a paz do mundo é fugidia, é dinheiro, é bem-estar, é saúde, isso tudo muda.
A paz do Cristo é cabeça no travesseiro tranquilo, dormir bem, né? Isso é a paz do Cristo. E aí, no Evangelho de João, capítulo 14, vamos usar mais 5 minutos, mas a gente precisava de mais 1 hora, tá, gente? Só para dizer aqui o que Jesus vai dizer. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu vos rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vós. Mas o Consolador, o Espírito de verdade, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Lá na questão 627, depois que fala que Jesus é modelo guia, os Espíritos vão falar como eles vão fazer esse ensinamento. E agora, para encerrar, eu só queria trazer aqui a instrução dos Espíritos, que vai falar o advento do Espírito de Verdade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou a vinda do Espírito de Verdade. Que o Espírito de Verdade vai dizer assim: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todo vós que sofreis. Quem disse isso? Jesus. Então, o Espírito de Verdade que está dizendo: eu sou Jesus. O nome não interessa, né? Mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos da minha época lá, mas a dos que já não vivem mais na terra, clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual a virtude que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como cedros. E mais no final, para a gente terminar, porque está no finalzinho, o Espírito de Verdade vai dizer assim: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, daquela parábola que Jesus contou, as utopias com a verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. O cristianismo encontra-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da piedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Mais tarde, Kardec vai dizer que Espírito de Verdade não é uma pleiade de espírito, é um nome próprio. E mais tarde, porque ele foi se convencendo que o Espírito de Verdade é a figura do próprio Jesus. Gente, então é isso, e mais muitas coisas que a gente poderia trazer. Eu vou agradecer a gentileza de vocês terem escutado, né, essa salivação da gente aqui, e que Jesus abençoe. Muito obrigado, e que a gente possa se rever brevemente, né, em novas oportunidades para a gente estudar Evangelho, que é gostoso. Muita paz a todos. Passar a palavra para a coordenação. Nossa, Márcio, muito obrigada. Eu sou fã de carteirinha de Kardec e de Leon Denis. Eu acho que eles nos trouxeram, assim, realmente eles tiraram o véu, né? Com certeza. De todos aqueles misticismos.
As pessoas estão aqui no chat te agradecendo, viu? Pela palestra, assim, ninguém nem tem pergunta, foi muito claro, e foi vontade, assim, aquele gostinho de quero mais. Eu vou te mandar uma data para ver se você pode voltar para falar para a gente. Tá bem. Tá? E eu quero te agradecer profundamente, agradecer as pessoas que ficaram aqui conosco. São pessoas que gostam muito de estudar, né? Tem uma pessoa aqui que está falando que gostou muito de te ver, porque relembra de você lá do Frederico Zanam. Mensagem, depois eu vejo. Eu vi. Realmente. Então, é muito bom, né? Porque a gente acaba encontrando muitas pessoas conhecidas, né? Durante essas lives da gente. Já aconteceu com a amiga, muita gente de fora. Então, é muito legal a gente estar se encontrando. Então, muita gratidão. Vamos agradecer a Deus a tudo que está nos acontecendo. Não acontece nada sem a permissão de Deus. Isso a gente tem que ter certeza. O cristão, principalmente o cristão espírita, né? Que é a mesma coisa, lá no Evangelho fala que é a mesma coisa, né? Mas nós que somos espíritas, temos que ter essa certeza, né? Temos que saber, como diz Emmanuel, já não é mais uma certeza, eu já sei que não acontece nada sem a permissão do Pai. E quando a gente sabe que não acontece nada sem a permissão do Pai, a gente consegue um pouco mais de tranquilidade, né? De resignação. Isso não quer dizer que nós não vamos à luta. Então, com essa gratidão por esse momento muito especial para a gente, nós vamos pedir o nosso querido Paulo para fazer a prece final, e já agradecendo a todos vocês e convidando para terça-feira, se você quiser assistir, Márcio, o Wallace Oliveira, ele vai falar sobre o Sermão Profético de Jesus, o livro que ele escreveu. Sim. Então, aí, se você tiver disponibilidade, você está convidado. Você manda, tá bom? E aí, se a gente puder te ver, hein? Tá bom, então. Um abraço. Com você, Paulo, amigo. Bom Mestre Jesus, amigos espirituais, querida Mãezinha Maria Santíssima, estamos aqui todos agradecidos por esses momentos grandiosos, essas lições grandiosas que chegaram até nós, essa explanação do nosso irmão Márcio, que muito irá somar aquilo que esperamos, pois o conhecimento tem o poder de fazer com que nós vejamos com mais amplitude, com mais discernimento, com mais compreensão, e é isso que faz com que nós caminhemos com segurança em direção àquela meta objetivada que é a iluminação, a purificação. E a todos os presentes que estiveram conosco nesta live, a todos aqueles que virão a ver essa live mais para frente, que os anjos do Senhor estejam abrindo a mente, aguçando os sentidos, fazendo com que o entendimento se faça presente, para que possamos estar cada vez melhor. Sabemos que, à medida que vamos aprendendo aquilo que é necessário aprender, mudamos de padrão, mudamos de comportamento, mudamos um modo de ser perante a vida. E é dessa forma que iremos caminhando até nos aproximarmos de Deus, que é a felicidade plena, o objetivo de todos nós. Todos queremos ser felizes. E o caminho foi entregue a nós pelo grande Mestre Jesus, e hoje a doutrina espírita reforçando tudo aquilo que foi passado para nós há mais de 2000 anos. Vamos fazer a prece que o próprio Jesus passou para nós, e com essa prece, pedindo licença para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje, e com aquele sentimento no coração, e aquele desejo para que na próxima terça-feira nós estejamos todos reunidos, aprendendo um pouquinho mais
e aclarando as dúvidas que carregamos em nossos corações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de tudo que nos possa prejudicar essa grande caminhada que fazemos em direção à purificação. Pois sabemos serem vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos, Senhor, de coração ajoelhado, sê conosco, hoje e para todos sempre. Que assim seja.